Gênesis capítulo 3, versículo 4 em diante. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Agora no capítulo 2, meus irmãos, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, qualquer pecado que houver na nossa alma neste momento, Senhor, nos perdoe, por Jesus e seu Filho amado, pelo sangue de Cristo, e nos conceda nesse momento. Nós pedimos a bênção, Senhor. Nós estamos aqui desejosos de ouvir a sua palavra, de compreender mais dela. Rogamos que o Espírito Santo nos instrua, nos dirija, Senhor, para que nós possamos entender cada vez melhor a doutrina das Escrituras, Senhor. Fale conosco e que o nosso coração seja obediente, seja um coração crente, meu Deus, e humilde, que ouve, que recebe a sua palavra e que possa se alegrar no Senhor e viver para o Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Pode sentar, pode sentar. Irmãos, semana passada à noite, eu cheguei aqui no nosso estudo sobre a prática do bem. Hoje é o oitavo estudo, né? Esse estudo de agora. Não, é o sétimo. Então, hoje nós estamos aqui, é o sétimo estudo esse, né? Nós vamos ter na semana que vem mais 2 estudos. E nós chegamos na semana passada, no domingo à noite, nós chegamos e observamos aqui que quando Eva, eu vou continuar desse ponto aqui, fazer uma breve revisão e aí nós vamos seguir adiante, que quando Eva, ela diz aqui, quando o texto mostra o que aconteceu no coração de Eva, que ela viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Nós vimos que isso aqui está relacionado com o fato de que ela começou a acontecer isso com ela, porque ela creu na palavra da serpente, que a serpente diz no versículo 4, certamente não morrereis, né? Porque Eva tinha dito para a serpente, que na verdade é o diabo, que Deus falou que eles iriam morrer se eles desobedecessem. Então a serpente diz: não, vocês não vão morrer. Então, eu disse para vocês que tudo aqui foi uma reflexão de Eva. Ela estava pensando, ela estava refletindo, e ela ouviu, em vez de ela acreditar e pensar de acordo com a palavra de Deus, ela ouviu a palavra do diabo, e ela começou a pensar de acordo com a palavra do diabo, que é a mentira. A palavra de Deus, ela tinha dito que eles iriam morrer. Deus tinha dito que eles iriam morrer. De toda árvore vocês podem comer livremente, lá no versículo 16 do capítulo 2. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então ela, em vez de acreditar na palavra de Deus, ela acreditou na palavra da serpente. Outra coisa também que isso tem a ver nessa reflexão de Eva, é que nós já temos explicado nos estudos anteriores. Entrou aqui o princípio da autonomia e da rebeldia. Eva passou a ser autônoma, né? Junto com Adão. Né? Adão acabou comendo o fruto com ela.
Mas o que acontece aqui desde o início, agora, da humanidade, com os nossos primeiros pais, que são Adão e Eva, eles passam a viver sem acreditar em Deus, sem depender de Deus, mas de maneira autônoma para agradar a si mesmos. A tentação do diabo aqui tem a ver com Deus. Quando ele diz que não morrereis, ele está colocando em dúvida a palavra de Deus que disse que eles iriam morrer. E aí ele põe desconfiança em Deus. Eu até tinha dito para vocês assim, que o diabo ele foi o primeiro maledicente que aparece na Bíblia, o primeiro fofoqueiro, digamos assim, né? E ele fala mal do próprio Deus, ele põe em dúvida a bondade de Deus. Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, a questão central aqui é Deus. Ele coloca em dúvida a bondade de Deus e diz assim, olha, Deus não é bom e vocês devem se rebelar contra Ele. Eu disse para os irmãos que essa questão então mental, de reflexão, a partir daqui, quando Adão cai junto com Eva, os homens passam a pensar dessa maneira, de forma autônoma. Toda a reflexão deles é anti-Deus. Não é baseada na bondade de Deus, nem na sua palavra, mas é baseada nos seus próprios pensamentos, na sua soberba, no seu orgulho. Então, é uma reflexão, é um pensamento que está contaminado pelo pecado. Isso leva, meus irmãos, a eles a praticarem o mal. Porque, como Deus é o padrão, nós já temos explicado nos estudos anteriores, Deus é o padrão de todo bem, Deus é bom, Deus deu a sua lei, a sua palavra, a sua verdade, Deus realmente deveria ser obedecido. A partir do momento que o homem se afasta de Deus, é aquilo que as duas tábuas da lei ensinam. Quando eles deixam de amar a Deus, eles deixam de amar o próximo, e eles passam a fazer mal para o próximo. Isso já está imediatamente quando Adão acusa Eva, e acusa até o próprio Deus, quando Deus pergunta para ele, quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que eu te proibi? Ele diz no versículo 12, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Então, observemos aqui uma certa acusação contra o próprio Deus, né? A mulher que me deste. E ele acusa a mulher, em vez de assumir a responsabilidade dele, inclusive de proteger a mulher. Ele não protegeu a sua esposa, ele não esteve ali cuidando da situação, e ele, em vez disso, ele pecou com ela, em vez de até mesmo protegê-la ali, daquela circunstância. Então, nós observamos que, em vez de ele reconhecer a negligência e a deficiência dele, ele acusa a mulher. A partir daqui, o homem faz o mal, ele pratica o mal contra o seu próximo. E esse mal, meus irmãos, ele tem algumas formas de se manifestar. Esse mal, ele é sempre uma oposição a Deus, ele é sempre uma reflexão, uma meditação, baseado numa meditação, não formada na palavra de Deus, mas na palavra de Satanás, na autonomia humana, e ele então se manifesta daquelas formas que eu disse para vocês. É um ataque, é um mal que se manifesta fisicamente, e até mesmo materialmente, como nós vamos ver hoje. É um mal que se manifesta também no sentido emocional, e é um mal que se manifesta no sentido espiritual. Já o bem, quando Deus ele nos transforma, nós vamos ser usados, a nossa mente ela é transformada, nós passamos, quando nós nascemos de novo, né, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos no Senhor Jesus Cristo, nós vamos ter uma mente renovada, uma mente que vai pensar de acordo com Deus, o nosso padrão passa a ser Deus novamente, nós amamos ao Senhor, nós servimos ao Senhor, e o bem, ele se manifesta nessas formas também. Tudo para Deus, tudo em honra a Deus. Nós vamos proteger a vida do próximo, nós vamos, como eu quero ver hoje, proteger a propriedade do próximo, e nós vamos também servir de consolo, nós vamos ser usados por Deus para o benefício emocional do próximo e espiritual do próximo. Então, essas digamos assim, categorias de bem no sentido físico, material, bem no sentido emocional, bem no sentido espiritual, e essas coisas estão entrelaçadas, conforme eu vou procurar mostrar agora para vocês,
Isso vem, meus irmãos, de que o homem ele arrependeu-se dos seus pecados, ele foi lavado pelo sangue de Jesus, ele nasceu de novo, Deus habita nele, a mente dele é liberta para voltar a pensar de acordo com a palavra de Deus, e ele passa a ser usado por Deus para beneficiar realmente o seu próximo nesse sentido. Semana passada eu comecei a tratar de forma mais prática disso, lendo com vocês os 10 mandamentos, e eu falei um pouco sobre a questão física mesmo, da vida das pessoas. Vamos abrir a nossa Bíblia então em Êxodo, no capítulo 20, irmãos. E eu tenho chamado a atenção de vocês, esses estudos dos 10 mandamentos que vão voltar em fevereiro pela manhã, nós vamos poder detalhar muito mais cada mandamento, não é? E o que eu estou fazendo agora é apenas dando alguns exemplos sobre esses benefícios no sentido físico, emocional e espiritual, que é o nosso tema, né? A prática do bem. Então, quando nós olhamos para Êxodo, eu falei para vocês semana passada, nós temos o 6º mandamento que está no versículo 13 e que diz assim: não matarás, não matarás. E eu disse para vocês que nós vamos estudar esse mandamento melhor, repito, no estudo dos 10 mandamentos, mas esse mandamento, ele tem muitas implicações e aplicações na nossa vida, porque a nossa vida, ela deve beneficiar a vida do próximo. Eu mostrei para vocês semana passada que tanto a questão física, emocional e espiritual tem a ver com Deus, né? Quando o Senhor Deus assim diz, lá no capítulo 9 de Gênesis, quem matar o homem deverá ser morto, porque o homem foi criado à imagem de Deus. Você deve respeitar a vida do próximo, porque a vida do próximo, o próximo, ele foi criado à imagem de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo diz lá no capítulo 14, então a vida do próximo, por que eu devo respeitá-la? Por causa de Deus. No capítulo 14 de João, o Senhor diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E eu disse para vocês, ele está ali consolando os discípulos, então tratando das emoções dos discípulos, levando os discípulos a crer em Deus. E espiritualmente também, claro, tem tudo a ver com Deus. Então sempre é relacionado com Deus. Mas eu disse para vocês, sobre esse 6º mandamento, não matarás, nós temos que preservar a vida do próximo, tanto diretamente como indiretamente. Nós temos que beneficiar a vida do próximo, de maneira que tudo o que eu faça é para o benefício da vida dele, para preservar a vida dele. Isso de forma direta, quando, por exemplo, nós ajudamos alguém, damos uma assistência, até assistência médica mesmo, providenciamos, ajudamos de alguma maneira, enfim, mas também de forma indireta. Eu não devo fazer nada que venha prejudicar a vida do próximo. Não matarás implica em que tanto eu não vou diretamente dar um tiro no próximo ou prejudicá-lo de forma direta, mas também eu não vou fazer nada que venha prejudicar a vida dele. Até citei aqui o exemplo das máscaras, o exemplo de todo o cuidado que a gente está tendo, por exemplo, nessa pandemia. Tudo isso eu falei semana passada. Então, no sentido de direto e indireto, se aplica o mandamento não matarás. Mas hoje eu quero falar do mandamento, 8º mandamento, não furtarás, que tem a ver com essa questão física. Não furtarás. E vamos em seguida falar também da questão emocional, né? Então, eu, como cristão, eu devo preservar a vida do meu próximo, não devo matar o meu próximo. Eu não devo fazer isso nem diretamente, nem indiretamente. Agora, furtar, o benefício físico, o benefício à vida, ao corpo do próximo, ele está enfatizado no 6º mandamento, mas também tem a propriedade do próximo. O próximo, ele tem propriedades. Ele tem a casa, ele tem o dinheiro dele, ele tem uma empresa, enfim, ele tem os seus negócios, ele tem as suas propriedades, né? E o que a Bíblia está dizendo aqui é que eu não devo prejudicar
materialmente o meu próximo, que eu não devo fazer nada para furtá-lo, para prejudicá-lo, podemos dizer, financeiramente. Então, essa questão do físico envolve não somente o meu corpo, olha só que coisa interessante que está aqui nos mandamentos do Senhor. Envolve não somente o meu corpo, mas envolve também o que eu tenho, as minhas propriedades. Eu queria dar um exemplo bíblico para vocês, que não tem muito tempo que nós lemos aqui, nas nossas leituras do Antigo Testamento pela manhã, que está em 1 Reis, capítulo 21. Abra sua Bíblia aí, por favor, comigo. 1 Reis, capítulo 21. Então diz assim a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 21. Aqui é um caso terrível que aconteceu com esse rei de Israel. Terrível rei de Israel, ficou famoso pela sua idolatria e rebeldia, chamado Acabe. E olha o que ele fez. Vou fazer uma leitura aqui rápida, do versículo 1 ao versículo 16. 1 Reis, capítulo 21. E sucedeu depois dessas coisas que Nabote, o jezreelita, tinha uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor, dê que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa por causa da palavra de Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Veja que homem esse, né? O homem não come pão porque o outro não quis vender a vinha dele. Que homem tolo, né? Que homem tolo. Quando ele não consegue uma coisa, ele não quer mais comer. Quem faz isso é criança, né? Mas não se espera isso de um rei de Israel. Mas isso é o pecado. O pecado, a pessoa ela é tão egoísta, ela vive tão centrada em si mesma que ela não conseguiu uma coisa igual um menino mimado. Não consegui. Aí começa a fazer chorinho, né? Não consegui isso. Aí fica assim. Não tem maturidade. Aí olha o que o texto continua dizendo. Porém, vindo a ele, Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há que está tão desgostoso o teu espírito, não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão, alegra-se o teu coração, e te darei a vinha de Nabote o jezreelita. Essa mulher Jezabel é o símbolo da mulher perversa nas Escrituras, uma mulher terrível. Uma mulher que, a Bíblia fala da mulher virtuosa, essa aqui é o total oposto, né? Ela é uma mulher que influenciava, esse homem já não era bom, né? O Acabe não era bom, mas essa mulher ainda prejudicava mais ele ainda. E o conselho dela é: tu não governas? E nós vamos ver que espécie de governo é esse, né? Então escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com os seus sinetes, mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. Escreveu nas cartas dizendo: apregoai o jejum e ponde Nabote diante do povo. E pondo defronte dele 2 filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. E trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, os anciãos,
e os nobres que habitavam na sua cidade fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandara. E apregoaram o jejum e puseram Nabote diante do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, o apedrejaram e morreu. Então mandou dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse a Acabe: levanta-te e possui a vinha de Nabote, o israelita, o qual te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. Sucedeu que, ouvindo Acabe que Nabote já era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o israelita, para tomar posse dela. Então veio a palavra do Senhor. Vamos aproveitar e ler mais adiante. Veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, onde tem descido para possuí-la. E fala-lhe, dizendo: assim diz o Senhor, porventura não matar-te e tomar-te a herança? Falar-lhe-ás, mas dizendo: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. E disse Acabe a Elias: já me achaste, inimigo meu? Ele disse: achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo homem, tanto o escravo como o livre em Israel. E farei a sua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste e fizeste pecar Israel. Irmãos, há muitos pontos aqui, é um texto riquíssimo, mas meu objetivo hoje não é fazer uma exposição do texto, mas eu só quero chamar a atenção que é um exemplo bíblico importante que Deus, o Espírito Santo, registrou para que nós tivéssemos ideia de como é o mundo. Acabe e Jezabel são símbolos de governantes perversos, que eles... Lembra que o Senhor Jesus Cristo disse, nós estudamos já aqui nessa série, eu fiz um estudo com vocês, em que até coloquei como título, e está tudo gravado, os irmãos podem, se perder algum estudo, podem retornar lá no canal da igreja. Eu coloquei assim até um título de um desses estudos da série: de serviço do próximo para servir o próximo. De serviço do próximo para servir o próximo. Jesus disse que os reis da terra dominam sobre eles, mas vocês vão servir. Então isso aqui é um mundo, isso aqui é como funciona o mundo. O mundo é assim: eu não consegui a vinha, não vou comer. Não vou comer, porque eu quero ser servido. Nabote não me deu a vinha, aí o Acabe não come, porque ele é um homem egoísta. Perverso, egoísta. Ele não conseguiu alguma coisa do próximo, ele não aceita, ele quer conseguir tudo do próximo, ele não quer que o próximo recuse algo dele, porque ele vive centrado em si mesmo. E aí, essa mulher, Jezabel, ela é perversa, em muito sentido, até pior do que o próprio Acabe, porque é interessante que o Acabe não teve a ideia, né? No início, né? É claro que ele seguiu ela e ele é terrível também, mas a ideia surgiu dela. Eu vou conseguir para ti, e conseguiu mesmo. Só que conseguiu como? Usou até as leis do Senhor sob blasfêmia contra o Senhor, colocando mentirosos lá para dizer: olha, Nabote blasfemou, apedrejaram o homem, mentira, ele não blasfemou nada, e aí tomaram posse da terra, tomaram posse da vinha, tomaram posse da herança. É isso que é o mundo. Eu, na minha relação com você, eu vou sempre manipular para que eu tire alguma coisa de você.
sou um sanguessuga, eu me aproximo de você. É por isso que tem os contratos, é por isso que tudo tem que ser assinado, porque o mundo é perigoso, porque os seres humanos não são confiáveis. Porque cada vez a palavra vale menos, cada vez há mais insinceridade nos corações. Se eu puder enganar você, se eu puder mentir para você, se eu puder manipular para te tirar alguma coisa, para te tirar o teu dinheiro, para te tirar os teus bens, eu vou fazer. Assim que é no mundo. Assim que é no mundo. A fraude, o engano, a mentira, para alcançar algum benefício. Entendemos? E aqui está se falando de um rei, né? Está se falando ainda mais. Agora você sabe que o poder político, é claro que se você tem poder, quanto mais poder, mais você pode manipular as coisas para o seu benefício. Então, evidentemente que um presidente da república, que um governador de estado, que um político, ou que um homem de grande influência na sociedade, ele tem muito mais condições de influenciar para o seu próprio benefício. É isso que os homens fazem. Mas isso não quer dizer que os outros que não têm esse poder não fazem também. Eles fazem com o poder que eles têm. Mas é sempre aquela coisa, eu vou usar de alguma fraude para me servir de você, inclusive financeiramente, inclusive te roubando em algum sentido, inclusive tirando de você em algum sentido. Isso tem aplicações, irmãos, tem aplicações, por exemplo, quando o patrão ele não paga o salário do empregado de forma correta, mas quando o empregado também não faz o trabalho contratado com o patrão, é sempre um querendo roubar do outro. Vocês entendem? É assim que funciona. Esse princípio de Jezabel, de Acabe, funciona dessa maneira. Eu sempre vou me aproveitar de você para tirar alguma coisa de você. Você chama, por exemplo, um técnico aí de alguma coisa, você não sabe, você é um leigo no assunto, por exemplo. Quantos aqui de vocês já não foram enganados? Né? Acho que todo mundo já foi enganado por alguém que disse assim, olha, seu aparelho está com esse defeito aqui, mas não é isso, ele só usou isso para tirar às vezes uma peça, ou para ganhar mais dinheiro, que não era preciso. Esses tipos de coisas estão por aí, irmãos. Essas espertezas, né? É um indivíduo esperto. Ele se acha bonzão, ele acha que isso está certo. Irmãos, isso tudo é fraude, é roubo. Vocês percebem que aqui está sempre envolvido mentira, engano, fraude, para roubar, para enganar. E a outra relação daqui, que os mandamentos eles não são isolados um do outro, mas você percebe que aqui também teve o que, irmãos? Assassinato. Eles mataram o homem. A maldade é tanta que por causa da vinha se mata. Por isso que você tem que colocar cadeado na sua casa, alarme, tem que ter senha no aplicativo do banco, tem que ter cuidado quando anda com o celular para suas informações não caírem na mão de criminosos. Porque as pessoas, tem gente capaz de matar para te roubar. Assim que é o mundo. Agora, o mais incrível da história aqui é que eles acusam o homem de blasfêmia contra Deus. O motivo, a manipulação tem motivo religioso. Isso aqui é terrível. Olha o que o texto diz no versículo 10. E ponde defronte dele 2 filhos de Belial que testemunham contra ele, dizendo, blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. Irmãos, o motivo aqui é religioso. O motivo não, o pretexto. Né? O pretexto. Eles usam aqui, eles alegam aqui um motivo religioso. Ele blasfemou. E é claro que na lei de Deus, os que pecassem contra Deus, as leis eram severas naquela época, né? A lei civil de Israel eram severas. Irmãos,
Porque aqui simboliza a gravidade que é blasfemar contra o Senhor. Mas é incrível a falta de temor, Senhor, aqui. É incrível isso. Que eles usam Deus para conseguir a vinha. Você já pensou que é essa afronta? Você já pensou o grau de ousadia, de rebeldia, de falta de temor a Deus, em que você usa o nome de Deus para conseguir a vinha do próximo, conseguir o que é do próximo? Tem muita gente fazendo isso hoje, usando o nome de Deus. É por isso que, qual é o terceiro mandamento? Não usar o nome de Deus em vão. Esse é o pecado talvez mais cometido na sociedade. Falam em Deus sem temor, falam na misericórdia de Deus. Até nos juramentos, eu juro por Deus. Irmãos, tudo isso mostra a rebeldia lá do Jardim do Éden, do capítulo 3. Sereis como Deus. A falta de temor é tão grande, a rebeldia é tão grande, que eu uso até Deus para conseguir o que eu quero. Até Deus eu uso. O centro de tudo aqui é essa falta de temor a Deus. Por que essas pessoas fazem isso? Por que Jezabel é tão perversa? Por que Acabe é tão perverso? Por que esses homens de Belial aqui chamados são tão perversos? Porque eles não estão nem aí para Deus. E Deus para eles não é nada. Quando falta temor a Deus, não se tem respeito pela vida do próximo, não se tem respeito pela propriedade do próximo, por nada do próximo. É isso? E é assim que é o mundo, é assim que é o mundo no pecado. Por isso que há tanta maldade, há tanta perversidade. Eu tenho dito para vocês percebem que sempre o motivo é teológico, sempre o motivo. O que quer dizer teológico quando eu uso essa palavra teológico? Porque teologia é o estudo sobre Deus. Então sempre tem a ver com Deus. Sempre tem a ver com as coisas de Deus, com a revelação de Deus, com a vontade de Deus, com o ser de Deus. O homem se tornou perverso porque ele se tornou anti-Deus. E aqui está, irmãos. Aqui está. Agora vamos ver o que acontece quando a pessoa é transformada. Abra comigo a sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Versículo 1. Antes de eu ler, só fazendo uma breve introdução aqui, do que eu vou falar agora, a carta aos Efésios, como várias cartas de Paulo, ela se divide em duas partes. Ela se divide em uma parte doutrinária e numa parte prática. E aqui a carta, ela se divide bem claramente. A parte doutrinária é o capítulo 1, 2 e 3, e a parte prática são os capítulos 4, 5 e 6. Na parte doutrinária, Paulo já tinha falado tantas coisas sobre a igreja. Falou, por exemplo, no capítulo 2, que ele nos vivificou estando nós mortos em delitos e pecados, que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Nós somos salvos para as boas obras, versículo 10 do capítulo 2, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ele está falando aqui da graça de Deus. Ele diz que Deus fez dos dois povos um só povo. Ele uniu judeus e gentios numa só nação. Tantas coisas maravilhosas aqui, da obra do Espírito Santo, da graça de Deus. E ele encerra no versículo 21 do capítulo 3, dizendo: a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Eu vou ler o versículo 20 e o 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera, a esse a glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Perceba aqui que ele encerra dando louvor a quem? A Deus, que nos salvou em Cristo Jesus. Irmãos, isso é maravilhoso, porque a vida cristã é culto.
Volto a dizer, sempre é um motivo teológico. Jezabel usou Deus, ela era tão, como é que posso dizer, tão sem temor, que ela usou Deus para roubar a vinha. Paulo diz, glória seja dada a Deus. Veja, totalmente oposto, da mulher ímpia para um apóstolo do Senhor. O apóstolo, depois de explicar e de contar toda a história da redenção, nos 3 primeiros capítulos, ele encerra, como encerra, por exemplo, Romanos é a mesma coisa. Ele encerra o capítulo 11 louvando a Deus, e aí o capítulo 12 até o 16 é a parte prática de Romanos. A parte doutrinária, ele encerra louvando a Deus. Então, Deus nos salvou, Deus nos deu a sua graça, nós somos salvos em Cristo Jesus. E agora, no primeiro versículo do capítulo 4, entra a parte prática. Aí ele diz, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, e uma só esperança da vossa vocação. Andem conforme a vocação de vocês. Andem conforme o chamado do Senhor. Andem conforme essa obra da graça em Cristo Jesus. Vocês já foram salvos. Vivam em louvor a Ele, andando conforme foram chamados por Ele. Em amor, em mansidão, suportando o próximo, amando o próximo. Onde há temor a Deus, há temor a respeito, há amor ao próximo. E aí ele fala muitas coisas, irmãos, mas ele diz no versículo 25, por isso, vou ler lá para o 25 agora, por isso deixai a mentira e falai a verdade de cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O que foi que Jezabel usou? A mentira. E Paulo diz aqui, deixem a mentira. Deixem a mentira. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não dê lugar ao diabo. Acabe e Jezabel deram lugar ao diabo. Adão e Eva deram lugar ao diabo. Paulo está dizendo, não deem lugar ao diabo. E aí ele diz, o que mais nos interessa para essa parte do nosso estudo, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Olha só. Acabou a esperteza. Acabou a vida de enganar o outro, de furtar o outro, de mentir para o outro, de manipular o outro para conseguir alguma coisa. Acabou. Você foi chamado, não foi para enganar o próximo, nem para tirar o que é do próximo, nem para tirar a propriedade do próximo, em nenhum sentido. Ao contrário, olha a diferença. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Você percebe a mudança radical que está aqui? Em vez de você se servir do próximo, mentindo, manipulando, enganando, para roubar, para tirar alguma coisa dele, para enganar, para ganhar um centavozinho aqui, centavozinho acolá, e mentindo, enganando. Você trabalha, você faz o que é justo, você, em todas as suas relações, você é honesto, sincero, você é trabalhador. Você vai receber pelo que é justo. Quem não trabalha, não coma. Então, trabalhe. Trabalhe para você poder ter. Para você poder ter. Não roube, trabalhe. Seja honesto, seja trabalhador, seja empenhado. Aí você vai receber. Você vai ter. E na sua relação do próximo, você vai ser trabalhador e você não vai, portanto, enganar os outros, não vai roubar de ninguém, você vai ganhar, você vai adquirir aquilo que é justo. Você vai trabalhar, você vai receber o que é justo. E aí você vai ter. Tem muita coisa aqui sobre economia
bíblica, né? Sobre não ser esbanjador, sobre não ser gastador, sobre saber administrar os seus negócios, o seu dinheiro, e você poder até mesmo ser honesto, ser uma pessoa sábia com que você ganha e tudo, e aí você porque você trabalha para ajudar o próximo em vez de enganar o próximo. É isso que é cristianismo. Eu conheci um moço, posso falar isso aqui porque nenhum de vocês conhece, então vou dar um exemplo aqui, um exemplo negativo, né? Eu conheci um moço que você se aproximava dele, você já ficava com medo. Não é porque ele ia te matar, nada disso. É porque ele era cheio de enganos. E ele sempre estava pronto para te dar algum golpe. Quando a pessoa é convertida ao Senhor, ela recebe um novo princípio de vida. Ela deixa de ser esse tipo de espertalhão, de enganador, de mentiroso, desonesto. Ela passa a ser trabalhadora. E ela, em vez de roubar, ela quer ajudar. Em vez de tirar, ela quer dar. Bem-aventurado é aquele que dá, que ajuda, que oferece, que é altruísta, que serve ao próximo com seus bens. A Bíblia vai dar muitos conselhos para os ricos. Você encontra lá a carta de Paulo a Timóteo. Não se confiar na riqueza. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tudo isso tem a ver com avareza, com egoísmo, com roubo, com se aproveitar do outro. Tiago fala que contrata o jornaleiro, né? Jornaleiro tem a ver com jornada, deve pagar a jornada direitinho. É deixar, meus irmãos, aí se aplica a todas as classes sociais, a todas as nossas relações, a deixar de querer enganar, prejudicar o próximo. Irmão, praticar o bem, em vez de roubar e prejudicar o próximo, trabalhar, está disposto a até mesmo ajudar o que tiver necessidade. Aqui está, então, a diferença grandiosa, realmente, de praticar-se o bem. Então, vamos voltar lá para o capítulo 21 de 1 Reis. Capítulo 21 de 1 Reis, irmãos, eu queria chamar a atenção de vocês para a palavra do Senhor através do profeta Elias, né? Capítulo 17. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria, eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuí-la. E falhar dizendo: assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Falhar mais dizendo: assim diz o Senhor, no lugar em que cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. Irmãos, assassinato e roubo, fraude, trará o juízo do Senhor. Não pense o espertalhão e que ousa até enganar o Senhor, usar o nome do Senhor, e se dará bem. A grande questão é que os homens, eles esquecem que há um Deus, né? Eu vou falar nesse estudo vou dar um estudo aqui sobre cosmovisão, e a cosmovisão do ímpio não há Deus, ou se existe um Deus é de acordo comigo, mas a cosmovisão bíblica há um Deus, o mundo foi criado, o mundo é sustentado, Jesus veio redimir o povo seu, e haverá um juízo final.
Então, Deus foi usado aqui para cometer esse crime. Quer dizer, deixa eu falar de maneira correta. De forma blasfêmia, sem temor, até o nome de Deus, até a lei do Senhor foi manipulada aqui, foi usada aqui como pretexto. E vocês acham que Deus ia deixar isso, irmão? O Senhor não deixará que use o seu nome em vão. A morte dessas pessoas foi terrível. O juízo que caiu sobre elas foi terrível. A misericórdia do Senhor está sobre nós. Nós fomos resgatados e saímos dessa vida, irmãos. Mas os hipócritas, os falsos, os ladrões dessa terra ainda terão que prestar contas àquele que é o dono de todas as coisas e que sabe tudo o que eles estão fazendo. Então a palavra de Deus, ela vai nos dizer isso claramente. Então guarde essa questão no seu coração. Pastor, como é que eu pratico o bem? Eu pratico o bem no sentido físico e material, quando eu preservo a vida do próximo e quando eu não engano o próximo, não tento lucrar de forma fraudulenta. Ganhemos o nosso dinheiro de forma honesta, nunca fraudulenta. E a fraude está em muitos aspectos na sociedade. Não participe de nada, não compactue também com nada que seja fraude. O nosso andar deve ser honesto. O que é do outro é do outro. O que é meu, que eu adquira o que é meu. Que Deus me conceder, me dê força, talento para eu trabalhar e eu consigo o que é meu. Agora, o que é do outro é do outro. Eu devo ter grande respeito pela propriedade do próximo, pelo dinheiro do próximo. Quando eu lido com o próximo, deve ser sempre dentro do princípio da sinceridade, da honestidade. Isso porque é um culto ao Senhor. Lembra de Efésios, a divisão da carta? Doutrinária e prática? Para a glória de Deus, eu faço isso para Deus. Que o nosso cristianismo seja expresso, irmãos, no trabalho, no dia a dia, nos negócios, nas nossas relações, para que as pessoas olhem assim, aquela pessoa ali é diferente, aquela pessoa ali é honesta, aquela pessoa ali é confiável, eu posso confiar nela. A prática do bem envolve tudo isso. O mal ao próximo é tirar o que é dele. Vocês já pensaram quantas criancinhas hoje não têm? Porque tem muita gente roubando. Quantos são tirados das suas propriedades, são enganados, de alguma forma são roubados e têm a sua vida completamente prejudicada e destroçada por causa do egoísmo dos homens. Toda a questão econômica, alta de preço, baixa de preço, inflação, tudo isso, irmãos. Eu não entendo muito de economia, de todas essas coisas complexas, mas em termos de princípio geral, o que a gente pode dizer? Que no final das contas, o que causa tudo isso? A desordem, a desigualdade, a pobreza, o prejuízo ao próximo, tudo isso é o pecado humano. Tudo isso é a ganância, é a maldade, a perversidade que existe na sociedade. É o roubo, é o engano, é a fraude, é um tentando lucrar, enganar, mentir, se aproveitar de uma situação. Isso está permeado em toda a sociedade humana. A mentira está na sociedade, a fraude está na sociedade. Quando a Bíblia diz que os cristãos devem ser sal da terra, devem ser luz do mundo, que eles não têm que participar disso, irmãos, que eles não têm que compactuar com isso. Eles têm que ser pessoas diferentes, eles são pessoas de outro reino, e não do reino deste mundo, não do reino desta terra. É isso que os cristãos têm que fazer. Aquele que furtava, não furte mais, mas trabalha para que tenha com que acudir à necessidade. Esse é o grande texto que nós temos que meditar bastante nesse tema da prática do bem. Eu vou só começar agora, eu vou continuar à noite, eu vou falar agora da questão emocional, né, que é o nosso próximo aspecto da prática do bem, né, a questão emocional. Irmãos, vamos olhar de novo para Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3.
versículo 6. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então chamou Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Por que Adão temeu e por que Adão se escondeu? Irmão, quando você se esconde, você está tranquilo? Você está com o quê? Com medo, né? Por que Adão se escondeu? Porque ele ouviu a voz de quem? De Deus. Agora, quando você lê aqui, o versículo 15 e 16 do capítulo 2, quando Deus fala também com Adão, 15, e tomou o Senhor Deus o homem, capítulo 2, verso 15, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. Adão fugiu? Adão se escondeu de Deus aqui? Não. O versículo 18 diz assim: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo homem do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isto foi o seu nome. Olha, Deus deu essa ordem para Adão. Depois Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Aí Deus formou da terra os animais e trouxe para Adão, para que ele desse o nome. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes. Então Deus trouxe os animaizinhos, né, para Adão e disse para ele dar o nome. E Adão fugiu de Deus. Adão obedeceu a Deus. Adão deu o nome para eles. É muito importante notarmos que depois da queda, quando Adão ouve a voz de Deus, Adão se esconde. O que não acontecia antes da queda. Ele ouvia e ele não fugia, ele obedecia. Agora, depois da queda, ele ouve e ele se esconde. O que está acontecendo com Adão, né? Aconteceu que ele agora, ele não tem mais paz, ele não tem mais tranquilidade. E o que faz ele tremer é a voz de Deus. É sempre uma questão teológica, percebe? Por que os homens estão cheios de angústia, tristeza, dor, sofrimento, raiva, todos os sentimentos ruins? É sempre um motivo teológico. À noite a gente vê isso aí, tá bom? Vamos orar? Vamos pedir que Deus ele nos abençoe. Vamos orar. Ó Senhor, obrigado, porque nesta manhã de culto ao Senhor, nós podemos meditar em assuntos preciosos e importantes sobre a questão da propriedade do nosso próximo, dos bens do nosso próximo, e que a prática do bem significa respeitar isso, beneficiar o próximo no que ele tem, no que ele possui. Pai Celestial, nos ajude, Pai, e continue nos instruindo, nós rogamos, que isso que já meditamos hoje
o Senhor aplique a nossa alma, nos santifique, nos fortaleça, e que hoje à noite, se assim o Senhor permitir, vamos voltar aqui para estudar sobre outros aspectos da prática do bem. Rogamos que o Espírito Santo nos ensine, nos instrua, nos faça entender e sermos grandemente edificados por esse ensino bíblico, meu Deus, para honrarmos o Seu nome, vivendo para a prática do bem dos nossos próximos. Glorificado seja o Senhor, cada vez mais, hoje e sempre, em Jesus, nas nossas vidas, pela obra do Espírito Santo. Assim oramos e agradecemos. Amém.